eu estava tentando pensar sobre uma associação dos nossos trabalhos, e eu fui por um detalhe, porque eu acho que eu tenho uma tendência a ir em detalhes, assim. Mas na sua pintura, Juliana, eu vejo a presença de um grafismo como se ele tivesse uma existência dentro dos outros grafismos em volta. Uma pincelada, ou um gesto que quase me faz entender como se fosse uma tatuagem. Um desenho específico que se impregna e faz relação com todo, inclusive com todo o espaço que você pinta, além da moldura, né, que você sai. Mas assim, eu vejo nesses grafismos, nesses detalhes, uma pincelada, uma cor específica colocada ali. Eu penso nisso como uma espécie de uma coleção de possibilidades. Assim, eu quis falar um pouco dessa associação porque nessa minha conversa com a Dani, a gente entrou um pouco nesse contexto assim, desse repertório que a gente traz com a gente e que a gente usa conforme a gente sente que aquele repertório faz sentido ali no contexto daquela produção, né? Então, eu me identifiquei com esse repertório. Assim, me parece uma coleção de possibilidades ali, que às vezes vai para o grafite, assim, mas eu não estou querendo falar muito materialmente, sabe? É a imagem que causa, né? Esse emolduramento e esse respeito que você traça, assim, você, você transforma um gesto muito simples numa presença muito forte, muito marcante. E isso, sabe, assim, isso eu sinto, não que eu faça isso, mas que eu desejo isso, sabe? Eu gosto, sabe? Eu gosto é, dessa, dessa tensão e essa atenção grande que um pequeno detalhe, bem praticado, gera. Muito legal você falar isso da coleção. Talvez eu nunca tenha pensado isso de uma maneira assim, né? Tenho olhado para isso de uma forma, olhar mesmo, né? Mas quando você falou, eu me lembrei assim de várias coisas que eu faço no meu dia a dia, assim, no meu trabalho. Por exemplo, eu faço coleções de frases, de palavras, né? Teve uma época, inclusive, que eu estava lendo livros, eu escrevia, cortava a frase e jogava dentro da caixinha para misturar com as outras e eu não sabia de onde que veio, mas guardar ela por ela, pela presença dela, pelo que ela era, né? Além do livro inteiro. E eu faço muito isso mesmo. Agora mesmo aqui atrás, eu estou fazendo uma coleção. Sim. São vários pedacinhos de coisas que eu vou juntando, fazendo, mas que em algum momento vai entrar numa mostra, né? Ou dentro de um Sim. quadro, ou na parede. Mas eu tenho mesmo essa coisa de colecionar fragmentos, pedaços de coisas, né? Você falou uma coisa que eu achei interessante, que é a coisa do sujeito, do verbo, né? Ah, sim. Eu achei uma coisa incrível, assim, porque a gente tá falando isso de uma oração, né? Uma frase que tem um sujeito Sim. e verbo. Mas o verbo também, né? O fazer, a ação, né? Eu lembro disso, eu escutei agora antes da gente encontrar, né? Você falando assim, Daniel Lixa. Graças Tem a esse esse encontro, sujeito. eu tive essa. É, mas eu fiquei pensando muito nisso, assim. Às vezes não é sobre o sujeito, né? Às vezes é sobre o verbo, mas o verbo, ele é agenciado por esse corpo, né? E aí, Sim. dentro disso, né, nessa relação de que assim, o corpo, eu faço algo, talvez o algo possa, às vezes, não ser tão importante quanto o verbo, né? Eu sinto isso É. muito também no meu trabalho, assim, que às vezes Eu, o percorrer, o traçar, ele é mais importante do que visualmente o que é esse traço, né? Que é isso que eu estou fazendo? Fazer é mais importante.
sobrepõe, né? Eu, uma vez, conversando com a artista Luana Vitra, ela... Assim, assim, eu me sinto num, me cobrando a necessidade de dividir o que é o artesanato da arte. Assim, eu me sinto, frequentemente eu me coloco nesse lugar. Então, muitas vezes por comparação, sabe? De trabalho de outros artistas e de outros artesãos e tudo mais. Mas assim, é frequente. É algo que eu sei que eu vou lidar bem com isso quando eu entender que eu não preciso de diferenciar. Eu tenho essa certeza que esse é um caminho sadio para essa pergunta, para essa angústia. Só que por quê? Por que acontece essa dúvida? E aí, frequentemente, eu me coloco a questionar o caráter teórico do meu gesto, entende? Assim, eu preciso de dominar o porquê da minha ação, né? Eu preciso de conseguir me expressar verbalmente com relação a isso. E aí, de outras formas, a minha conversa com a Luana, ela falou, Daniel, no candomblé, e Luana, nessa gravação que você esteja vendo, eu falar de uma forma diferente do que você se pronunciou, coloca aí no comentário, por favor. Você falou que no candomblé, os artesãos, eles produzem séries e cópias, mas entendendo aquilo como uma oração. E não é a ideia da oração do verbo, de construir frases, mas uma oração do que é necessário repetir para que um efeito seja gerado, né? E às vezes é necessária a repetição, não só para o espírito, mas para o corpo também, né? Esse gesto repetitivo. E ela colocou, ou seja, ela trouxe para mim essa potência do repetir, mas não como um produto. Na verdade, é como um remédio, sabe? E eu achei isso muito, muito bonito, assim, quase como um complemento da, da nossa entrevista, Dani, porque isso aconteceu no início desse ano e algo que frequenta a minha memória até agora, sabe? Me conforta. Sobre isso que a Luana falou também, fiquei pensando muito sobre a ideia do Omolu, né? Omolu Obaluayê, que é o orixá da cura e da transformação. E me lembrei, assim, veio na minha cabeça, assim, de pensar, assim, que repetir é também transformar, porque nada acontece igual. Então, repetir Sim. cotidianamente, fazer a mesma coisa, mesmo que pareça a mesma, ela não é a mesma, as coisas vão mudando, né? E aí até falei com a Dani da outra vez que a gente conversou, algo que para mim foi muito importante para entender essa palavra cura, que foi uma conversa com a Maria Inês de Almeida. Eu lembro que eu falei com ela assim, essa palavra cura, eu tenho um pouco de preguiça, porque as pessoas usam muito ela, né? Cura. Aí ela falou assim, como assim? Aí eu olhei para ela, ela falou assim, não, Ju, cura, cura, o queijo cura. Queijo, passa o tempo, ele muda de forma, muda de cor, muda de cheiro, muda de sabor, ele cura, isso que é cura. E aí eu fui entender isso, né? Você falou remédio, a cura ela não é... Não só remédio, é transformação, né? Mas é remédio mesmo, é um remédio, mas não dessa forma que a gente às vezes entende, assim, né? Nessa lida cotidiana com alopatia e essa forma de medicina que a gente está acostumado, que é como se a gente tivesse algum problema e a gente fosse retirar esse problema e nosso corpo ia permanecer igual, né? Isso, essa ideia de cura, né? Mas entender isso, que a cura não é isso, assim, para se resolver alguma questão que esteja te atrapalhando, você tem que mudar o seu corpo inteiro para conseguir superar isso, e é algo que precisa de tempo. E esse lugar da repetição, agora que você falou, me deu mais um elemento para pensar isso, né? É isso, a repetição, ela faz a coisa se transformar, ela nunca se repete igual, né? Repete diferente. Interessante. Eu gostei da associação com a Juliana. Eu achei muito interessante. E um exemplo que eu acho assim, eu me reconheci no desejo de romper o limite da moldura na sua pintura, sabe?
No meu caso, essa moldura, eu acho que eu rompi por ser um artista que participa de poucas exposições, na verdade, eu rompi as paredes do próprio espaço positivo. Assim. Eu me sinto em estado de produção e me sinto criativo fora das paredes de um espaço positivo. Mas eu me, assim, foi o que mais, além da questão desse colecionismo de gestos e de procedimentos, foi esse desejo de expansão, esse desejo de expansão do que você produz, sabe? Eu acho que é um segundo ponto que eu me sinto muito conectado. Agora, você está falando isso, eu lembro que a primeira vez que eu vi seu vídeo, uma das primeiras coisas que você fala é sobre coragem. E aí, na hora, eu entendi que esse era um ponto. Eu entendi, Sim. assim, por que que a gente estava junto no mesmo. Porque Olha só. a gente falou a mesma coisa, né? Que É, esse é um é, lugar que move a gente, né? Que é entender que aqui nesse fazer, né? Nessa constância mesmo, né? Dessa prática cotidiana com nossos trabalhos, a coragem é o guia, né? É o que permite que a gente passe por todos os lugares, por mais difíceis que sejam, pelas situações mais sim, difíceis que sejam, mas é a coragem e a certeza de que não existe erro, isso. não existe possibilidade de erro. O erro, ele está, às vezes, associado ao medo, né? Ao medo de É. errar. Quando não tem medo de errar, não tem nada, só tem coragem mesmo de avançar, né?